Olá, querido, querida, irmão, irmã, amigo, amiga, estamos aqui reunidos hoje para a 7ª lição da EBD. Como está passando rápido, não é verdade? Muito rápido, 7ª lição da EBD, não é verdade? E hoje uma lição interessante, a batalha constante do crente. Perdoa, tá, irmãos, que você vai ouvir algumas coisinhas. Eu tenho vizinhos, me desculpa por isso, né? Imóvel, apartamento assim, é muito próximo, as pessoas ouvem, me perdoa por isso, tá? Então, a batalha constante do crente, do pastor John Barney, tá? Então, eu gostaria de orar com você para a gente começar. Senhor, se com essa lição, administre ela aos nossos corações. Senhor, a sua palavra não volta vazia. A Bíblia diz que essa lição atinge o coração de quem a receber. Em teu nome nós oramos. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu queria dizer para você que praticamente estamos no meio de março, onde começou o coronavírus há um ano no Brasil, né? Um ano se passou, um ano a gente tem feito lições online, um ano a gente tem conversado por aqui. Eu apenas queria dizer que eu estou feliz, porque se passou um ano, até aqui o Senhor nos ajudou, por isso a gente está de pé. E eu gostaria de conclamar você também a ficar feliz, porque Jesus está nos dando a oportunidade de estarmos aqui, né? Aprendendo dele, aprendendo da Bíblia, né? Aprendendo a servi-lo melhor através das EBDs. Talvez você não tenha visto algumas, as lições estão todas feitas, mas eu creio que nas várias revistas que nós estudamos, você aprendeu, eu aprendi, o irmão Ricardo aprendeu, nós temos crescido como corpo de Cristo nesse tempo. Eu sou grata pela sua vida, tá? Eu sou grata porque você está de pé. Seja qual for a circunstância que você passou, você está de pé. Amém pela sua vida, tá? E a lição de hoje está baseada aqui, a batalha constante do crente. Está baseada, e o versículo-chave é Gálatas 5:7, que diz: Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Meu irmão, minha irmã, olha bem, a batalha constante do crente. Vou te dizer duas coisas importantes para você saber. Número 1, nessa batalha você é mais que vencedor. Número 2, você foi atraído por Jesus. Você não está identificado com uma igreja ou apenas numa classe da IBD ou crescendo no conhecimento, porque há uma atração nesse mundo muito forte que Deus tem, que transcende pensamentos, intelectos, transcende a física, a química, transcende a inteligência artificial, transcende tudo. O que é? É Jesus. Jesus tem o poder de atrair aqueles que Ele quer que sejam salvos, ou seja, todos. E nesse tempo é você e sou eu, que é impressionante. Vai haver batalha constante na sua vida, mas a vitória é certa. O autor diz aqui que é óbvio que uma pessoa que não é crente, que não busca Jesus, ela tem talvez circunstâncias menores adversas na vida dela. Sim, porque o crente o tempo todo é provado, o tempo todo ele tem uma batalha, por isso que é a batalha constante do crente, porque o crente vive em batalha. É estranho você não estar em batalha. Quando você não está em batalha, tem alguma coisa, você fica assim, meu Deus. Às vezes eu penso, irmãos, vou dizer a verdade para você, às vezes eu penso assim, meu Deus, lá no céu eu vou me livrar disso tudo aqui, de tantas lutas. Você vai dizer assim, puxa vida. Às vezes eu penso isso, eu mesmo penso, eu vou me ver livre de tantas lutas, né? Porque a gente tem luta, por quê? Porque Deus tem um plano para nós e nós já o aceitamos no coração. E aí quem quer nos derrotar constantemente? O inimigo das nossas almas, o diabo, né? Ele quer nos derrotar e ele usa todos os artifícios que ele pode, mas você pode ter certeza que você é mais que vencedor. Jesus garante isso. Tá bom? Então eu queria te dar essa palavra, aproveitar esses primeiros 5 minutos aqui da lição, curta lição para falar sobre isso. E eu vou destacar, se você pegou a revista, se você a leu, eu vou destacar os pontos dela, não vou me ater profundamente à leitura. Eu gosto do estilo de estar fazendo a revista
a lição de acordo com a revista, porque no meu coração eu imagino que você a fez, você a estudou, ou você deu uma folheada nela, né? Porque eu acho que seria bom, se você frequenta uma classe de EBD, que você leia o material de apoio que você recebe, né? É no mínimo interessante para te aguçar, para você apenas assistir esse vídeo, que é um vídeo complementar do que você já leu, porque quem fala com você, quando você leu, quando você assiste esse vídeo, é o Espírito Santo, né? Então, nós temos duas naturezas, o crente e tem duas naturezas. Que naturezas são essas? A natureza da carne e a natureza do espírito. Por quê? A carne é esse material que nós temos, o nosso corpo, e o espírito está lá dentro, é a nossa natureza de quem a gente tem depois de aceitar Jesus no coração. Aqui no quadrinho diz, as duas naturezas são a carne contra o espírito, a natureza pecaminosa, né? O que somos pelo nascimento natural, que é o nascimento físico que nós temos nesse mundo, e a natureza cheia do Espírito, que somos pelo novo nascimento quando aceitamos Jesus. O velho homem e o novo homem. O velho homem da carne. E o novo homem é o homem do Espírito, né? O novo homem do Espírito, do qual a gente aceitou Jesus, né? Então, à medida que aprendemos a viver no Espírito, a velha natureza se torna mais e mais subjugada, embora não aniquilada. Vou te falar, você nunca vai se livrar da velha natureza aqui enquanto estiver. Você só vai se livrar dela o dia que você tiver um corpo celeste, que você tiver feito o seu encontro com Jesus e já não estiver mais aqui na terra, né? Mas enquanto você estiver aqui, você vai ter a velha e a nova natureza militando. Uma luta contra a outra constantemente. Você deve fazer com que a sua nova natureza, que é a sua natureza espiritual, seja muito relevante sobre a velha natureza. Você vai pecar, mas você vai ter consciência do pecado e você vai querer se livrar dele, né? Por quê? Porque as obras da carne, né, que é o segundo tópico, elas são a velha natureza, que está lá em Gálatas 5, de 19 a 21. O autor fez 4 pontuações aqui a respeito das obras da carne, né, que são as áreas do sexo. E aí ele faz a pergunta aqui, ó. Qual é o crente que não tem pecado nessa área de sexo, né? O cristão deixa o autor, meu irmão pastor, deixa aqui essa pergunta. Todos os pecados relacionados ao sexo, sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, fazem parte da natureza pecaminosa. Eu não estou entrando nem em outras questões aqui, estou me atendo ao que o autor da revista fez. Não esqueça aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar, Jesus, que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela, né? Mateus 5, 27 e 28. Qual é o crente que não tem pecado nessa área de sexo? Isso é uma pergunta do autor para você. Você é maduro, você é jovem, seja quem você for. Você deveria se fazer a pergunta nessa área do sexo, que é uma obra da carne da velha natureza. A área da religião. A área da religião, idolatria, feitiçarias, todo culto a alguém. Se você cultua demais uma pessoa, se você ama uma pessoa em exagero, se você cuida demais da sua casa, se você faz da sua casa um Deus, tudo isso vai te afastar do Senhor. Tudo isso, meu irmão. Então, você não deve ter nada na sua vida de extremo. Eu amo loucamente a minha TV. Eu amo loucamente a minha casa. Eu amo loucamente o meu carro. Eu tenho uma paixão pela minha casa enorme. Eu tenho uma paixão pelo dinheiro que eu tenho no banco. Isso é uma obra da carne, um pecado da obra da carne. Você deve amar demais Jesus. Demais Jesus em primeiro lugar, demais a sua família, demais os seus amigos, né? Não coisas, né? Mas tudo com medida. O amor deve ter medida, né? Por isso que é uma obra da carne, porque extrapola. Tudo que extrapola não é bom, tá, meu irmão? Área social, inimizade, ciúme, porfia, né? E Paulo dá alguns exemplos aqui e eu gostaria de ler para você como está a sua área social e para você pensar nela. Será que há alguém que odeio? Um colega de trabalho, um professor da faculdade, meu chefe? Estou sempre criando problemas na igreja, plantando sementes negativas de discórdia? Tenho ciúme de alguém que conseguiu uma residência melhor, um carro mais novo, por exemplo? Será que perco a calma no trânsito e começo a xingar? Será que sou a fonte de dissensões no lar, no trabalho, na igreja? Irmãos, vou confessar para você que eu tenho
um problema na velha natureza com relação ao trânsito, né? Só que há um passado lá atrás, eu ficava muito nervosa, eu não xingava, tá? Mas eu ficava com muita raiva no trânsito. Hoje em dia, quando eu ainda tenho um pouco, só que eu já estou nessa questão aqui do domínio, né? Como a gente tem duas naturezas, da velha natureza, eu já consigo controlá-la mais, né? Ela não está aniquilada, a minha velha natureza, mas ela está mais controlada. Então, hoje em dia, passa alguém por mim, me dá uma fechada ou faz alguma coisa abusiva, eu falo assim, vai insensato, Deus te abençoe, tá? Vai insensato, Deus te abençoe, mas o insensato tem assim um pouco de raiva, né? Mas eu já tô melhorando essa minha área. Então, isso aqui é um problema para mim da obra da carne, o trânsito, tá? Tem que te contar. A área da alimentação. A área da alimentação se a gente come muito, se a gente bebe muito, porque eu entendo que você beba refrigerantes, sucos, né? Coisas dessa forma, e você come muito, então isso é uma área da alimentação também que te desvirtua, é uma obra da carne. A Bíblia diz que você deve ter moderação em tudo, então autuar também com a sua alimentação, vigie se não é um problema para você. As obras da velha natureza têm sido vitória na minha vida? Estou praticando tais coisas? Eu espero que a sua resposta seja não para as duas perguntas. As obras da velha natureza têm sido vitória na minha vida? Espero que não. Estou praticando tais coisas? Eu também espero que não, tá? O fruto do Espírito, que é a nova natureza. Nós vimos a velha, que são as obras da carne, e o fruto do Espírito, que são as novas, né? Então, o fruto do Espírito, os 9 gomos são amor, gozo, paz, bondade, paciência, alegria, lealdade, mansidão e domínio próprio. 9. Amor, gozo, paz, bondade, paciência, alegria, lealdade, mansidão e domínio próprio. Qual é a minha luta em relação ao fruto do Espírito? A minha luta é mansidão. Eu sou uma pessoa que tem uma natureza muito forte, eu tenho um temperamento forte. O Senhor tem me moldado porque eu busco isso, só que é latente em mim. Então, a minha velha natureza, eu tinha problema tenho problema que a velha natureza está aqui, como a questão, infelizmente, da mansidão. Mas o Senhor tem tratado isso comigo, irmãos. Eu quero dizer para você que se você deixar o Senhor te tratar, Ele trata. Eu sou testemunha disso. Me perdoa por estar falando muito na primeira pessoa do singular, mas eu entendo que eu estou falando para você de mim para te animar, tá? Porque eu sou uma pessoa em construção, em direção ao céu. Meu processo de santificação está latente e eu tenho a velha e a nova natureza como você, e isso é algo interessante se falar na batalha constante do crente, né? Eu precisei ser muito trabalhada na questão da mansidão, né? Dos 9 gomos do fruto do Espírito. Então, Paulo só elenca 3 aqui, ó. As suas atitudes para com Deus, que é amor, alegria e paz. As suas atitudes para com as outras pessoas, que ele diz longanimidade, benignidade e bondade, que são nomes associados aos que eu acabei de dizer agora, né? Amor, gozo, paz, bondade, paciência, alegria, lealdade, mansidão e domínio próprio. Paulo está elencando aqui 3 e mais 3 de atitudes para com Deus, 3 de atitudes para com os outros, ou seja, os 9 gomos do fruto do Espírito te leva a ter atitudes para com Deus, para com as outras pessoas e para com você mesmo, que é a fidelidade, mansidão e domínio próprio. A minha questão está aqui, que é a mansidão, conforme eu falei para você. Todas essas virtudes são o fruto do Espírito e elas aparecem na vida do cristão dirigidas pelo Espírito. Então, gostaria que você pensasse como está a sua vida em relação aos 9 gomos do fruto do Espírito. Gálatas 5, tá? Gálatas 5 faz parte aqui da nossa lição. A luta das duas naturezas, a velha e a nova natureza. Há aquela luta, né? Quando a gente se batiza, os nossos irmãos lá que trabalham na classe de batismos, né? Como dizia antigamente, era classe de catecúmenes. Olha que nome arcaico, mas existia. Eu participei dessa classe, tá? E olha que eu não sou tão velha assim, gente. Presta atenção, eu sou sênior, mas não tão velha assim. Então, havia lá sempre a recomendação do irmão, da irmã que dava aula. Eu, quando me batizo, a minha velha natureza, ela é mergulhada nas águas e levanta a nova natureza. Só que as duas continuam. E
a luta entre as duas vão existir enquanto aqui vivermos. E por elas existirem, você tem que resistir, porque Deus está na sua vida, o Espírito Santo está aqui te ajudando, ele está te auxiliando, ele é teu amparador, então essa luta vai existir. Eu não posso xingar? Eu xingo. O Senhor me perdoa. Eu não posso ficar falando mal do meu chefe, eu falo, o Senhor me perdoa. Há a questão do perdão, mas você deve não tentar. Fez 4 vezes, levanta o seu sinal. Tem pecados na área do sexo, trabalhe isso. Fale sobre isso, procure alguém que possa te ajudar, tal qual Alcoólicos Anônimos, né? Que o slogan deles lá é um dia de cada vez. Faça um dia de cada vez melhoras. Se você tem problemas com a sua velha e nova natureza, porque todo mundo tem, você precisa que a sua nova esteja mais forte, subjugando a velha. E se você tem muitos problemas, querido, pecado todos nós temos a natureza pecaminosa, sabemos disso. Então, elas vão ficar lutando, e por você ser cristão, o diabo está lutando contra você. Mas eu repito para você, que Deus está com você. Você é mais que vencedor nele. A velha e a nova natureza vão lutar, mas você é mais que vencedor. Trabalhe as qualidades da sua nova natureza nos 9 gomos do fruto do Espírito, tá? O segredo de uma vida vitoriosa. O segredo de uma vida vitoriosa, o irmão elenca aqui. Crucificar a velha natureza, né? Matar aquilo que não te faz bem, que é incorreto, né? E viver pelo Espírito, né? Ser guiado pelo Espírito, andado pelo Espírito. E você consegue isso como? Numa caminhada de melhorar todos os dias, se conscientizar todos os dias que você precisa que a sua nova natureza seja muito mais forte e predominante do que a sua velha natureza, né? Então, você deve tentar destruir aquilo da velha natureza, que são os pecados da carne, e você deve permitir que a sua nova natureza, sendo guiada pelo Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo, que você possa andar no Espírito. Não é verdade? O irmão conclui assim, ó, a vitória está ao alcance de cada crente, mas precisamos dedicar tempo para oração e meditação da palavra de Deus. Este é o caminho para que sejamos totalmente controlados pelo Espírito, andando nos seus passos. Assim o fruto do Espírito aparecerá, alimentar-se do Espírito e matar a fome da carne. Querido, querida, essa lição é linda e importante, eu quero te motivar a fazê-la, eu quero te motivar a se importar e melhorar mais, eu quero te motivar a examinar a sua vida no último ano, pensar, 14 de março de 2021, eu estou aqui, aleluia, glória a Deus, eu estou aqui, obrigada Jesus, a minha natureza pecaminosa, a minha velha natureza está menor, a minha nova natureza está maior, eu ando em crescimento, eu sou uma cidadã do céu em crescimento, um cidadão do céu, homens, um cidadão do céu em crescimento. E você vai ver o quanto Jesus tem para fazer para você, tá bom? Uma semana abençoada, Jesus te abençoe. Obrigada por ouvir essa lição, amamos muito vocês, tá? Uma semana linda e abençoada, fiquem na paz de Cristo. Tchau!